desvia a nossa alma com relação ao prazer do pecado. Prontos para servirmos a um Senhor, um grande latifundiário, o Senhor de toda a terra. Como diz o Salmo: minha é a terra e o céu, a terra, a sua plenitude e todo o mundo e o que nele habita. E nós administramos algo que não é nosso. Eu vou me adiantar aqui um pouquinho aos irmãos, vou ficar mais à vontade. Eu vou até abrir aqui o copo d'água. Já está no jeitinho aqui. Deus abençoe. A primeira coisa que o mordomo precisa entender: o que ele tem nas mãos não é dele. Eu vou dar um exemplo bem atual. Motorista particular. Aí ele chega no final de semana na casa dele, pastor, um carro zerado, carro da última geração, limpo, com rodas das mais caras, banco de couro, teto solar, ar condicionado. Quando ele chega na casa dele, os vizinhos acham até que ele enriqueceu. E ele coloca lá um paletó mais bonito do que o meu, uma gravata. Aliás, hoje a minha esposa falou: amor, você podia colocar um paletó melhor, você está usando esse? Eu falei: tranquilo. A gente às vezes se acostuma, né? Chegando lá, ele fica todo pomposo, todo garboso. Mas ele pode até receber esse carro para ir para casa, pôr na garagem dele. Mas o carro não é dele. E os irmãos perceberam que na vida nós pagamos impostos no alimento que compramos, na casa onde moramos, mas nada é nosso. Tudo está aí para o usufruto. Eu tenho um pastor, amigo meu, que ele é o meu pastor, Carlos Wagner, e eu estive com ele uma semana na casa que ele comprou. Uma casa bonita, linda, com piscina. E ele dizia assim: Ezequias, fica à vontade. Levei minha esposa, levei meus filhos. E eu fiquei à vontade. Ele é meu amigo. Comi, bebi, fiquei à vontade. Tomei banho, andei de bicicleta. Aí até dirigimos o carro lá, até o carro aí, vamos andar. Só que a casa, o carro não eram meus. Mas o interessante na vida do mordomo, para que ele possa ser feliz, e Deus está falando comigo e contigo nessa noite, é nós não nos apegarmos a essas coisas temporâneas. É como disse Paulo: tudo tendo, ou tendo tudo, mas nada possuindo. Porque o coração do homem não pode estar nessas coisas. O coração do homem precisa estar em Deus, através de Cristo Jesus. Porque está escrito: se vós ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita, à destra, do lado da habilidade, da tomada de atitude, porque isso que quer dizer destreza, a destra de Deus, intercedendo por nós e tendo cuidado de nós. Meu jovem, minha jovem, talvez pela idade você não consiga entender a profundidade com que Deus está falando aqui, mas isso vai te servir de bagagem no momento da precisão, no momento da dificuldade da vida. Aqueles mais maduros estão com certeza me entendendo o que Deus está falando com você e comigo nesta manhã. Seja feliz, e talvez assim Deus vai realizar o desejo do coração que você tem em conquistar nesta vida. Mas o dia que você conquistar, saiba
que mesmo que esteja no seu nome no cartório, na prefeitura, na concessionária, não é seu, não é meu. Precisamos simplesmente sermos mordomos e administrarmos bem aquilo que o Senhor Deus nos dá. Amém, Jesus. Eu me lembro que eu estava orando uma certa feita. Nós tiramos um período de oração em Parque Pinheiros após o ensinamento. O pastor ensinava, ou quando ele não estava, nós estávamos lá, ensinávamos e já ficávamos para a oração. E eu estava orando e o Senhor me disse assim, eu estava pedindo algumas coisas ao Senhor e Ele me disse assim, meu filho, eu hei de te dar, mas quando eu te der, nunca se esqueça que foi eu quem te deu. Aquilo me estremeceu, eu parei de orar, comecei a chorar. E o que acontece muitas das vezes, eu vou entrar nos tópicos, mas é importante fazermos essas avaliações, é que quando Deus dá, nós temos a tendência de acharmos que nós somos, como disse Barack Obama para o Lula, nosso presidente, ex-presidente, o cara, o tal, o pregador, o palestrante, o motorista, o cara que ganha 3 mil reais por mês. E a gente começa a fazer vistas grossas à necessidade do nosso próximo. Mas o que Deus já te tem dado e o que Ele ainda vai te dar, Aleluia. é para que eu e você possamos ser bons administradores e fornecedores do reino de Deus. Porque os fornecedores do reino de Deus não fazem licitação de preço mais barato. Os fornecedores do reino de Deus, Ele dá. E a palavra dar quer dizer, subentende, graça. Porque Deus lhe retribui em dobro. Conheci recentemente um missionário, que tem até um certo nome, mas uma coisa que me chamou a atenção dele, que muitas das vezes tem pessoas que não convidam a sua igreja porque acham que vai cobrar. Ele não tem esse conceito. E o conceito dele é que se eu invisto e dou ao reino de Deus o meu talento, Deus me dá em dobro. Sabe por que muitos ministérios não decolam? Sabe por que muitas vidas ficam parasitas no marasmo financeiro, no marasmo espiritual até mesmo? É porque muitas das vezes queremos nos beneficiar com o que Deus nos dá. O que Deus nos dá não é para auto-benefício, mas é para o benefício alheio. Porque aí haverá uma troca. O seu irmão vai pensar, ele é levado a pensar pelo mesmo Espírito que está em ti, da mesma forma. E cumpre-se o que Paulo escreveu aos Filipenses: ninguém considere o outro inferior, mas pelo contrário, considere seu irmão superior a você. Seja sério. Porque o reino de Deus é um reino de mordomia. Aleluia. E não é à toa que esse conceito de mordomia era um conceito da década de 60, dos boêmios, que ficavam nos bares bebendo, escrevendo, poetizando. Os grandes literatos da língua portuguesa ganharam fama, seus livros estão vendidos até hoje, até os seus parentes recebem os royalties dos livros. Por quê? Eram pessoas que, muito embora a sociedade trazia uma roupagem de vagabundos, eram pessoas que
de certa forma, viam